Eu estou criando esse vídeo para contribuir, né, com os vídeos que circulam na internet com relação ao Arduino. Porque, assim, existe muita informação, muito material sobre Arduino, mas eu tive uma certa dificuldade para entender, né, entender como funciona a memória EEPROM do Arduino. O Arduino, né, no caso esse vídeo está falando para quem já conhece de Arduino, né, e não entende como fazer a gravação na memória EEPROM, né? O Arduino, você faz a programação, envia para ele e você pode criar variáveis também. Só que o valor dessas variáveis podem ser alteradas, né, como você quiser. Só que quando você desliga o Arduino, essa memória se perde, ou seja, essas informações das variáveis se perdem. Então a gente pode usar a memória EEPROM para salvar essas informações e mesmo que o Arduino seja desligado, as informações não se perdem, certo? Então eu já vi muitas informações na internet falando sobre isso aí, só que está um pouco complexa, né? Eu olhava e não estava entendendo. Depois eu cheguei quando eu compreendi, eu resolvi fazer esse vídeo de uma forma mais simples possível para, por acaso alguém tenha a dificuldade que eu tive de entender, né, o início de como funciona essa memória EEPROM, como gravar e como ler as informações dessa memória EEPROM. Então quem tiver alguma dúvida, né? Então como eu tinha, vou tentar tirar com esse vídeo. Veja só, como eu falei no início, eu estou falando para quem já conhece de Arduino, né? E não entende de como funciona a memória EEPROM, ok? Para a gente entender, eu simplifiquei, foi esse código bem pequeno, bem simples aqui, para a gente entender como funciona a memória EEPROM, né? A memória EEPROM, né, é uma memória independente da memória onde você guarda as variáveis. As variáveis se você faz algum programa, grava no Arduino, e esse programa tem algumas variáveis que se alteram. Então, a memória EEPROM ela é independente, né, do local onde é armazenado essas variáveis, certo? Então, para a gente entender o seguinte, a memória EEPROM, ela tem, vamos imaginar que tenha vários espaços, né? Vamos dizer assim, várias gavetas, onde você coloca informações, né? Nessa primeira parte aqui do código, depois eu explico o código todo, mas eu quero pegar essa partezinha aqui do código, onde a gente precisa entender o detalhe sobre a questão dos espaços e quantas informações você pode gravar nessa memória EEPROM. Esse zero aqui está dizendo o seguinte, que nós vamos gravar uma informação, né, no endereço zero. O que é endereço zero? Como eu falei agora há pouco, é como se fosse uma gaveta, uma caixinha. Vamos imaginar assim, uma caixinha onde você guarda informações. Então, a caixinha zero, vamos dizer nosso exemplo, né, nós vamos colocar a informação número 9. Aí você pode perguntar, mas quantas caixinhas pode ter? Né? No caso, pode ter 512 bytes, ou seja, 512 caixinhas. E cada caixinha você coloca informações de 0 a 254, ou seja, valores de 0 a 254. Né? Então, se você faz um programa e cria uma variável que pega alguma numeração, algum número que capta algum número de algum sensor, por exemplo, e assim que você desliga o Arduino, então essa memória se apaga. Mas com a memória EEPROM, a memória fica mantida na parte da EEPROM, né? Então, esse código aqui está dizendo o seguinte, que nós vamos escrever, esse código aqui, ele vai escrever na memória EEPROM, dentro do endereço 0, o valor 9. Esse valor pode ser de 0 a 254. Qualquer valor entre esse meio aí, certo? Se eu quisesse gravar outra informação no endereço 1, eu poderia fazer outro código aqui. Deixa eu fazer aqui uma cópia, só para a gente ter uma ideia melhor. Fazer aqui uma outra. E vou dizer que eu vou gravar no endereço 1 o número 100. Pronto. Então, assim que eu ligar o Arduino, ele vai gravar no endereço 0 o número 9, né? E vai gravar no endereço 1 o número 100. Então, eu posso colocar aqui até 512. Posso escrever usar os 512 espaços, né? 512 bytes. E aí eu posso colocar em cada um desses espaços valores entre 0 até 254, certo? Então aqui, para voltar, para simplificar novamente, eu vou apagar essa linha para a gente
ver de forma mais fácil e vou explicar o código desde o início, né? Para você usar a memória EEPROM do Arduino, você tem que colocar aqui essa biblioteca, né? Essa parte aqui é EEPROM.h, que é a biblioteca que chama as funções da leitura e escrita da memória EEPROM. Aqui criei uma variável com o nome de valor, onde nós vamos colocar informações nessas variáveis, porque a variável em si ela guarda informações, mas quando liga o Arduino, ele some. Mas precisamos usar a variável que no funcionamento, né, do nosso programa no Arduino, então é preciso de variável também. Então eu criei aqui uma variável com o nome valor, né? Dentro do bloco void setup, eu já iniciei o serial, né, para poder o programa mostrar no serial a informação, né? Não é obrigatório, mas para a gente ver o que está gravado, a gente precisa de iniciar aqui o monitor serial, certo? E essa outra linha aqui está dizendo o quê? Que assim que eu ligar o Arduino, né, que o void setup, como quem já conhece já de Arduino sabe, que o Arduino, assim que você liga ele primeiro vai ler as informações de void setup. Então aqui ele vai iniciar o serial e vai ler, né? Vai ler as informações da memória EEPROM que está no endereço 0 e vai jogar dentro da variável com o nome de valor. Então, o valor que tiver dentro, né, da EEPROM no endereço 0, ele vai jogar dentro da variável. Então, essa variável aqui estava sem nada. Assim que você liga o Arduino, está sem valor nenhum. Mas assim que depois que ele passa por essa parte aqui, da leitura, da inicialização do Arduino, ele vai para a void setup, e ele vai pegar o valor, ele vai ler o valor que está dentro do endereço 0 e jogar dentro da variável chamada setup, certo? O void loop, como quem já conhece sabe, que o void loop fica sempre repetindo o que está dentro aqui. Qualquer código que tiver aqui dentro, ele vai ficar repetindo infinitamente. Então, o que é que está dizendo aqui dentro de void loop? Então, aqui, dentro do da EEPROM, ele vai escrever, né, escrever da memória EEPROM, dentro do endereço 0, o valor 9. Então, ele vai gravar dentro da EEPROM, no endereço 0, o valor 9. Aqui no serial, ele vai imprimir na tela do monitor serial o que está dentro do valor do endereço 0. Então, ele vai ler, só para mostrar para a gente que está gravado. Esse código só aqui, ele já tá gravando já a informação, né? Simples assim. Ele vai gravar dentro do endereço 0 o valor 9, ou pode ser qualquer outro valor também. Ou qualquer outro valor entre 0 e 254, certo? Então, depois que ele vai gravar esse valor, ele vai mostrar no serial o valor que está dentro do setor, né, dentro do endereço 0, certo? Então, para ficar uma coisa mais lenta, ele vai dar um delay, né, um tempo de 1 segundo, e vai fazer a mesma coisa e repetir várias vezes, certo? Então, vamos aqui, vou conectar aqui o Arduino. Vou conectar aqui o Arduino e vou gravar essa informação, esse código, para ver funcionando, né? Então ele vai ler o Arduino. No caso, vamos gravar primeiro aqui. Enviar para a memória do Arduino, né? No caso, para a memória padrão, onde você grava o programa normal. Terminou? Terminou. Agora vamos abrir aqui o monitor serial. Ele vai mostrar que tem o valor 9 dentro. Deixa eu puxar aqui do lado. Puxar aqui para um lado. Aí dentro do endereço 0, ele está gravado o valor 9. Que pode ser qualquer outro valor, como eu falei no início, né? Ele vai somente ficar mostrando. Mas ele pode dizer assim, mas eu posso desligar o Arduino e eu não sei realmente se está gravando mesmo ou ficou permanente só esse valor. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei um outro código, eu modifiquei esse código para que o próprio Arduino comece a incrementar esse valor. 9, 10, 11, 12, a gente desliga o Arduino, liga novamente, ele vai continuar de onde parou, certo? Deixar esse código aqui de lado e vamos abrir o outro código. Pronto. Esse outro código aqui, ele só está um pouco modificado porque eu fiz ele para ele ficar acrescentando valores, né? Como eu falei, 1, 2, 3 até, né, 254 e aí volta para 0 novamente. Só para a gente ver que ele vai continuar de onde parou, certo? Vamos lá, vamos enviar essa programação para o Arduino. Espera aí, deixa eu fechar aqui o outro, que o monitor serial está aberto. Vou enviar novamente aqui esse código. Está gravando aqui no Arduino. Pronto. Esse código aqui ele vai
fazer um número, vai apresentar um número sequencial. 15, 16, 17 e assim vai, né? Deixa eu puxar aqui para cá. Pronto, tá mostrando um número sequencial no serial. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar, desligar o Arduino, desconectei o Arduino, né? Como está na memória EPROM, ele deve continuar onde parou. Eu conecto novamente. Só que eu tenho que fechar e abrir o monitor serial para ele voltar a funcionar. Fecho e abro. Ele deve continuar de onde parou. Certo? 33, 35, 36, 37, 38. E aí eu puxei. Deixa eu fechar aqui novamente. Foi 38, foi que ele parou, não foi? Conecto novamente, já começou a contar. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Abre aqui o serial. Pronto, continuou. 39, 40. E ele vai até 254 e aí a programação que eu fiz aqui vai voltar para zero. Então é só para a gente ver que mesmo com o Arduino desconectado da alimentação, ele vai manter a última memória, né? No caso aqui desse exemplo, eu fiz duas variáveis. Uma com o nome de ADDR, que é o endereço, né? E outra com o nome de val, que é de valor. Então aqui ele está somente incrementando. Não vou explicar esse detalhe aqui, é só para a gente entender. No caso, quem já mexe com Arduino já entende essa linguagem aqui. O meu objetivo aqui, nesse código, é mostrar que o Arduino está contando de forma progressiva e está memorizando na memória EPROM o valor. E mesmo que a gente desconecte, deixa eu ajeitar aqui, mesmo que a gente desconecte a alimentação do Arduino, é 92, 93, eu puxo, e ele vai continuar de onde parou, porque está gravado na memória EPROM. Fechando aqui, conectar novamente, e ele deve continuar de onde parou. Abrindo aqui o monitor serial, e ele continua de onde parou, certo? Então, para quem quer fazer alguma aplicação que precise que as informações fiquem memorizadas e não se perca com a falta de alimentação, ou sei lá, você faz um sensor, por exemplo, um sensor meteorológico que ele monitora temperatura, vento e tal, e aí por algum motivo a alimentação se perde, a bateria se acaba e você quer, desculpa, e você quer que as informações não se percam. Então você faz dessa forma, usa a memória EPROM, certo? Então mesmo que o monitor, ou seja, o aparelho perca a alimentação, mas ele vai continuar, né, gravadas as informações na memória EPROM, tá certo? Então é isso. É só falar sobre isso aí, porque eu achei muita informação na internet sobre isso, mas é muito complexa. Então eu simplifiquei o máximo para que pessoas que tivessem a dificuldade que eu tive possam entender, né, como funciona a memória EPROM. É muito útil mesmo, muito bom. E eu vou usar muitas coisas com memória EPROM daqui para frente, tá ok? Obrigado pela atenção e é só.